Olá, muito boa noite para você. O Ponto e Contraponto começa agora e hoje o assunto é segurança digital. Um tema importante, já que, de acordo com o levantamento feito pela Surfshark, empresa especializada em privacidade, o Brasil ocupou o 12º lugar entre os países que mais contabilizaram episódios de vazamento de dados no primeiro trimestre do ano passado. Entre esses dados vazados estão informações pessoais, bancárias e até senhas. Para falar sobre esse assunto e nos ajudar a entender como navegar de forma segura na internet, eu recebo aqui no estúdio o consultor em segurança da informação, Ruslan Queiroz. Boa noite, Ruslan. Seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Ruslan, muitos dos riscos que as pessoas correm na internet começam com uma senha fraca. O que define atualmente uma senha fraca? Veja, de acordo com a própria Surfshark, né, ela coloca que uma senha fraca é quando é uma senha muito curta, uma senha que ela é reutilizada em outros aplicativos, do tipo você utilizar a mesma senha no Facebook, a mesma senha no seu Gmail e essa mesma senha no Instagram. Então ela é uma senha fraca. Ou seja, ela às vezes pode ter uma conotação, digamos, apenas letras e números, mas sem um arroba, sem uma exclamação, sem um jogo da velha, o que vai dificultar um pouquinho essa leitura dessa senha. É sempre bom usar um arroba ou um jogo da velha numa senha, por exemplo? Preferencialmente, isso dificulta em parte, né? Se for uma senha muito curta, não vai ter efeito nenhum. Mas se for uma senha longa, isso vai melhorar muito a dificuldade de reconhecimento dessa senha. No ano passado, as pessoas começaram a usar muito o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é considerado uma senha fraca? Né? Que outros exemplos você pode dar para a gente de senhas fracas? Veja, além desse, você tem algumas pessoas que colocam o teclado QWERTY, né, que é a primeira tecla do lado esquerdo do seu teclado, as letras que tem lá. Outra, o nome do pet é uma senha fraca. Você colocar o número do seu CPF e agora, Estela, coloca o número do telefone celular, imaginando que se iria aumentar a complexidade. É fácil, gente. Quando alguém vai desbalotar a sua vida para ver a sua senha, a primeira coisa que testa é o seu telefone celular. Muitas vezes as pessoas colocam, inclusive, o telefone celular no Instagram, né? Perfeito, perfeito. Então, E aí já está divulgando aí para o mundo todo. exatamente, imaginando o que é que o outro problema que acontece com relação às senhas. Isso não vai acontecer comigo, e acontece sim. Tá? Os dados mostram quanto a invasão de perfis na internet tem aumentado. E qual é o problema de você ter uma senha fraca desse jeito, Ruslan? Veja, o que está acontecendo muito é chamado roubo de identidade digital, ou seja, você tem o Instagram, alguém consegue invadir o seu Instagram e se passa por você. Você pode verificar que nesse ano, inclusive, tem várias denúncias que mostram que você tem uma pessoa, amigo no Instagram, e mesmo tem uma pessoa vendendo uma geladeira que custa R$ 5.000 por 800. E a pessoa não consegue ter mais acesso. Ou seja, também tem aquela história do Facebook ser invadido por uma terceira pessoa e começar a mandar mensagem de ameaça para uma outra pessoa. Ou seja, isso é o risco. E onde é que está o calcanhar de Aquiles disso? A senha é fraca. Ou seja, a pessoa conseguiu se passar por você. Em quanto tempo um hacker consegue detectar uma senha fraca como essa ou uma senha qualquer? Veja só, quando é somente letras e números exclusivos, instantaneamente. Quando você tem uma senha que seja no mínimo 12 caracteres, mas tenha o arroba, a exclamação, demora mais um pouco. A tendência é que a gente faça uma mesclagem de letras e números e sinais, o que vai dificultar. Agora com a computação quântica, isso é uma ameaça até para descobrir senhas, vai ser quase que instantaneamente. Ou seja, a gente vai ter que utilizar outras formas de lembrar a senha e escolher senhas mais difíceis, tornando que a invasão mais dificultada, com uma dificuldade maior para ser invadido. O fato das pessoas anotarem a senha no celular significa um risco muito grande? Totalmente. E pronto, o ano passado eu fui assaltado. E preocupação zero, porque não tinha nenhuma foto que me prometesse, nem aquela coisa que a gente vê muito. Algumas pessoas anotam as senhas, batem a foto. Ou seja, colocam como favoritos, porque quando precisar da senha,
vai na galeria, vai nos favoritos e verifica a senha. Se isso tiver, e é uma tendência enorme que haja roubo de celular nos últimos anos, a primeira coisa que o ladrão, quando rouba o celular, vai desbloquear é nas imagens. Já a pessoa encontrar todas as suas senhas, Bitcoin, PayPal, WhatsApp, aquela senha numérica de 6 dígitos, do Instagram, ou seja, você entregou sua vida digital na mão de outra pessoa. E muita gente fotografa também o cartão de crédito, né? Perfeito. Os 3 Bem números. lembrado, Os 3 números. Tem muito isso, a pessoa bate a foto, o número de trás, né? Ou seja, e hoje em dia... E às vezes anotam até a senha, né? Antigamente exatamente. colocavam junto. Isso, aí, e às vezes ele compartilha com algum parente para fazer de alguma forma. Então, você está entregando toda a sua vida digital dentro do celular. Porque o que acontece? As pessoas colocam toda a sua vida, terceirizam a sua vida dentro do celular. Tudo tá ali dentro. E o fato das pessoas também estarem mais expostas, né, nas redes sociais. Então, as pessoas geralmente sabem o nome do marido, o bicho de estimação, né, quantos filhos tem. Então, isso também facilita. Facilita, porque isso chama-se engenharia social. É como se você estivesse dando pista, né, para o bandido. Como você lembra, aquela história que você tem muito, de check-in. Lembra que você... Estou na academia. Estou chegando na casa da minha mãe. Ou seja, você indica onde você estava. Então, hoje você faz isso da maneira subjetiva, colocando o nome do pet como senha, o nome de um sobrinho, ou misturando o seu nome com o nome do pet. Então, existe toda uma psicologia da senha. A gente está falando muito, né, sobre senhas, mas existem também outras formas dos criminosos invadirem os nossos dados, Rosa? Tem, veja só. Quando você compra, vou dar um exemplo bem, todo mundo vai lembrar. Quando você compra o Microsoft Office, você quer um Microsoft, você quer utilizar o Word, você baixa da internet e usa. Com o tempo ele perde tempo, ele expira a data. Uhum. Aí tem sempre na família um sobrinho, um neto, um filho, que é um hacker da casa, né? O que ele faz? Ele baixa um crack. E o que é um crack? É o que quebra essa restrição de data. Só que você sabe que não existe almoço de graça. Esse crack está o chamado malware, que são 2. Olha só que interessante, viu? O cara imaginou que pegou o software pirata, deu um crack e vai utilizar ad infinito. Só que ele trouxe para dentro de casa dele os 2 inimigos. É o seguinte, é o chamado keylogger. É o que quando você estiver digitando, se você utilizar o internet banking no seu celular, vai ser a agência, a sua senha e a sua assinatura eletrônica. Aí você imagina, Rosa, mas veja só, o meu banco eu consigo digitar a minha agência, mas a senha ele utiliza o mouse, né? Tudo bem, aí você tem o outro, que é chamado Screen Logger, que sabe exatamente onde você clicou com o mouse. Ou seja... Olha só, é como se ficasse a memória. Exatamente, ou seja, isso é uma forma dos bandidos chegar até a gente. E aqui na casa, por exemplo, já teve matéria de um crime que está aumentando. Alguém recebe uma ligação, liga para você, sempre um aposentado, uma pessoa de mais idade, dizendo o seguinte, olha, o nosso sistema de inteligência detectou que houve uma tentativa de golpe no seu cartão de crédito. Então, para proteger o senhor pega o seu cartão, corta no meio, anota a senha e coloca no envelope que o nosso boy irá buscar e entregar um novo cartão. Gente, olha só. Isso acontece muito. Aqui na casa já cobriu sobre isso. E muita gente cai. Cai. Então, o que está acontecendo? Você quer matar o golpista? Em vez de você cortar o cartão no meio, corta no chip. Cortando no chip, o cartão não tem como utilizar. Entendeu? Por isso que ele fala para cortar no meio. No meio. E outra coisa, já imaginou se esse cartão de crédito, que é um dos maiores do Nordeste, tivesse um motoboy para recolher todo mundo, você sabe que quando você solicita o cartão, no mínimo 7 dias para receber. Nossa, que pressa. Gente, quando você receber uma ligação dessa, que não é um crime digital, mas é um crime que acontece, você recebeu uma ligação com muita urgência de você resolver, pode desconfiar, isso é golpe. E tem que tomar cuidado, né? Totalmente, ou seja, não existe essa troca. Se você souber, você desconfiar, só um minuto, você liga para a sua operadora do cartão de crédito ou para o seu banco. Aí verifica se houve realmente uma tentativa de golpe. Eu gostaria de falar sobre prevenção. Primeiro, como é que a gente sabe se a nossa senha foi vazada na internet? Veja, no Google você pode perguntar, fazer uma pesquisa chamada Fui Vazado, ele mostra alguns links que você coloca lá o seu e-mail
e você recebe por e-mail o site em que aparece em algum momento na Deep Web, que é a parte mais baixa da internet. A gente está utilizando a internet comum, né, pelos navegadores, só que até a chamada Deep Web, que é a parte mais baixa, a parte negra da internet, que de alguém conseguiu vazar os dados, então você consegue ir saber onde é que foi vazado, quais são os sites que você foi vazado. É a parte mais profunda da internet, digamos assim, né? É. E o que fazer em caso de vazamento? Ó, nesse caso aí, veja só, o que acontece muito, no ano passado, por exemplo, houve um vazamento enorme, com os dados até financeiros nossos. E qual foi a solução no caso de um vazamento de senha? É trocar todas as senhas, todas. Algumas pessoas só trocam a que apareceu para receber no e-mail. Não, gente, não custa nada trocar de todos os sites em que você, até o site da universidade em que você estuda, troca, porque é uma forma de você se precaver de tudo. Então, a solução é trocar todas as senhas e não reaproveitar senhas, que é um erro. Vou dar um exemplo. Quer reaproveitar uma senha? A senha é 809012, exclamação. Isso para uma rede social. Para um outro, a rede social, o que é que ele faz? 809012, jogo da velha. Ele está reaproveitando senha. O que é fácil de detectar, porque ela tem um padrão. Então, você não deve utilizar isso. E o que é que a gente aconselha também com relação a isso? Tem uma senha, e a gente vê muito que os usuários colocam uma senha para rede social e uma senha para o e-mail. Você pode ter várias senhas para várias redes sociais diferentes. E o fato de você só trocar esse símbolo não traz segurança. É pouco provável, ou seja, até para descobrir, não é tão difícil assim, porque você cria um padrão. Se já foi vazado em algum momento, você repete inconscientemente esse padrão. E qual é a dica que você dá para uma senha segura? A fase de usar só uma palavra já passou? Não é mais seguro? Olha, veja só, o que acontece, deu uma melhorada, utilizar palavras, ou seja, na verdade, frases inteiras do tipo, eu vou para casa estudar, e trocar essas letras por arroba, exclamação, jogo da velha, porque é mais uma senha pessoal. Ou seja, é muito difícil, ou seja, porque você, para quebrar uma senha, existe o chamado dicionário de senha, que é um padrão. Só que quando você cria uma frase sua, fica mais fácil de você lembrar a senha, e o que torna difícil para você ser descoberto. E como é que a gente faz para lembrar dessas senhas, né? Porque são várias, cada vez mais senhas que a gente precisa usar todos os dias. É você fazer associações, tá? Com coisas que só você sabe. Uma coisa importante, aproveitando a sua pergunta, com tanta senha, né? Senha da empresa, senha do WhatsApp, senha do Facebook, senha de banco, senha das redes sociais. E a sua audiência deve lembrar a chamada amnésia digital. Vou perguntar para a sua audiência. Você consegue, sem olhar para o celular agora, consegue lembrar quantos números de telefone? Eu respondo, no máximo 4. Porque que a gente lembra, que tem na cabeça. Eu tenho, acho que, do meu marido, do meu filho, da casa dos meus pais em Minas. Pois é. Olha lá. Por quê? Porque a gente terceirizou a nossa memória para o smartphone. Então, nosso cérebro está cada vez mais terceirizado, né? Exatamente. Ou seja, o que acontece? Se você é assaltado, você às vezes não consegue lembrar para quem vai ligar. Você não lembra, porque o número está no celular que foi roubado. Então, você deve fazer associações e utilizar, voltando, as frases, porque é melhor você entender. Claro, o software vai ter que permitir isso. Senha de banco, infelizmente, é aquela sequência numérica que a gente já sabe. Mas Gmail, Facebook, Instagram, que são senhas diferentes, e evitar, Estela, fazer aquela história que a gente sabe. Algumas pessoas utilizam o login do Instagram, é a mesma senha do Facebook. Se você teve a sua senha tomada do Facebook, ou seja, automaticamente está no seu... Já invadiu o Instagram também. Entendeu? Ou seja, então separa isso, tá? E os aplicativos gerenciadores de senhas, né? Que tanto os gratuitos quanto os pagos, eles são confiáveis e seguros? São. Isso aí é o cimento. O que é que nós temos hoje em dia como segurança? Nós temos algumas camadas de segurança. Você tem a senha 2 etapas, que é o seguinte: se alguém souber a sua senha, mas não receber uma autenticação via SMS ou no aplicativo, que é a segunda etapa, não consegue entrar na sua conta. Isso você consegue ter tanto no Facebook como no Instagram, e até mesmo no WhatsApp, que tem a senha numérica.
Se alguém tentar invadir, você recebe automaticamente uma solicitação das senhas. Ou seja, se você receber, tem alguém tentando invadir. Então, o que acontece? Os autenticadores gratuitos e pagos, ele é uma terceira camada, uma camada a mais. Ou seja, se as duas falharem, ele consegue segurar a peteca. Ou seja, ele gera uma numeração que faz com que você coloque no site e você consegue entrar e mudar tudo. É uma forma de proteger também. Ruslan, a gente já falou no primeiro bloco, mas eu queria que você reforçasse, né, para o pessoal que está nos assistindo, sobre esse risco, né, das pessoas anotarem, né, as senhas no celular. Todo mundo faz isso hoje em dia, com certeza, porque o celular, a gente está sempre colado nele, né? É verdade. Ou seja, qual é a dica que a gente dá? Com tantas senhas e evitar a amnésia digital, você pega no caderninho em casa. Não precisa dizer senha do banco. Não precisa dizer. Você pega uma areazinha e coloca lá as suas senhas, tá? Que só você vai lembrar daquilo ali. Já que são valores soltos, só você lembra. Então, é uma forma de proteger, porque é muita informação, é muita senha. É demais, né? Não? Ah, não, demais. Você fica confuso também, né? Até do condomínio, até entrar em casa. Não é problema de idade não, né, Rosa? Não, o pior que não. Nesse caso, a gente vê o meu irmão com certo celular. E a gente vê os adolescentes lá esquecendo senha, o padrão, também, né? aquela que é do dedo, ou seja, a memória não está associada necessariamente à idade. Claro que com o tempo, mas hoje em dia, devido a tanta informação, até eles sofrem nisso. E é preciso também estar atento quando a gente navega pela internet, tem que tomar cuidado com esses links suspeitos, mensagens estranhas que a gente recebe. É sempre válido fazer esse alerta? Isso é muito importante. Acontece muito por e-mail, ou seja, você recebe um link prometendo que será milhas. O cara nunca viajou de avião, mas recebe um e-mail oferecendo milhas para que ele possa viajar. Então você clica e você verifica que vai levar você para um site parecido com o do seu banco ou para essa empresa de milhas. Aí você vai colocar o seu usuário e senha e acabou. Ou seja, esses links, tantos links no e-mail, como no mensageiro do WhatsApp. A gente recebe muito, né? Às vezes, até oferecendo emprego, uma proposta de emprego. Quem é que vai procurar alguém para trabalhar, né? Pela uma rede social. Internet, ou pelo Zap, não é não? Então você clica e você é levado a um endereço externo, ou você é obrigado a fazer um download de um aplicativo, o que vai tornar a sua vida digital um inferno. E tem muitas histórias também de sites, né, de hotéis, restaurantes te oferecendo um jantar, alguma coisa assim, pedindo seus dados, né? Exatamente. E veja, daqui a algum tempo vai começar a Black Friday. Ou seja, você já pode ver a partir agora do mês que vem, no mês de maio, verificar a relação de preços. Então, se você receber um e-mail com um preço muito abaixo, é golpe, gente. Então, vá acompanhando, não clique, vá nos sites oficiais das promoções. Isso vai tornar mais fácil. Eu espero. E outra coisa, antes de comprar, acontece muito, Stella, as pessoas compram sem verificar as reclamações. Verificar se aquele produto dá muito defeito, se tem garantia, se a garantia é local, se eu tenho que mandar para alguém. Então, às vezes, você entra em golpe na internet apenas por não pesquisar antes. E, Ruslan, que último conselho você dá para a nossa audiência para que possa usar a internet sem medo de ter as suas informações vazadas ou dispositivos invadidos? Veja, no caso de celulares, é importante que você tenha sempre o sincronismo com a nuvem. O que é a nuvem? Internet longe, ou seja, você recebe os dados remotamente do seu celular. Ou seja, caso você perca o celular ou seja roubado, os seus dados como fotos, com lembrança de familiares vão estar protegidos. Outra coisa, na internet, evite a pirataria, evite conteúdo nocivo, ou entrar em grupos que tenha qualquer tipo de discriminação racial ou sexual, porque você está se colocando numa linha de fronteira muito ruim. Outra coisa que você deve ter muito cuidado com os links que a gente falou há pouco, e isso faz com que você se torne assim uma vítima até mesmo de maneira inocente. Então, você precisa... E outra coisa, troque sempre a cada 6 meses todas as suas senhas. E quanto mais exposta a pessoa está... Exatamente. Mais vulnerável ela fica, com certeza, né? Não é isso? Exatamente. Ruslan, super obrigada pela sua participação aqui no nosso Ponto e Contraponto. É isso, né, gente? Para você que nos assiste, gratidão por sua companhia. Quer rever essa entrevista? É só acessar o nosso canal no YouTube, TV Ponta Verde SBT. Tenha um ótimo fim de semana e até o próximo programa. Tchau, tchau.